em Moçambique, que até aqui, portanto, dão uma vitória a Frelimo na maioria, portanto, das autarquias do nosso país. Em segundo lugar está a Renamo e em terceiro lugar está o MDM e também em quarto lugar estão, portanto, outros partidos e com destaque aqui também para a coligação Esperança do Povo, Povo, que é representada aqui, pelo menos neste painel, pelo senhor Miguel Mabote, que concorreu, portanto, em algumas autarquias do nosso país, nomeadamente Maputo, Beira e Matola, se não estou a erro. Exato. Os resultados estão aqui. Ainda assim, houve registro de algumas preocupações por parte dos partidos políticos sobre as alegações de fraudes, de ocorrência de alguns ilícitos eleitorais que, de uma ou de outra forma, puderam manchar, de certa forma, este processo eleitoral que se pretendia que fosse o mais transparente possível da história da democracia moçambicana, desde, portanto, as eleições de 94, melhor, de 98 até esta parte. Como é que analisam os resultados eleitorais? João Leonardo. Boa noite. Antes de mais, agradecer à Rede Miramar por permitir estarmos aqui hoje, comentar as principais incidências do país e do mundo, e sobretudo o processo eleitoral. Quero cumprimentar os meus pares e o cumprimento especial vai para os nossos telespectadores. Bom, em relação às eleições na hora terminadas, a 10 de outubro, claramente fica claro que o processo foi livre, transparente e a afluência em massa dos municípios das 53 autarquias veio conferir o voto da continuidade e razão pela qual a Frelimo é reeleita em 43 a 44 autarquias. Digo 43 a 44 porque ainda estamos num processo preliminar e de apuramento, ainda a confirmar alguns dados, mas em princípio a Frelimo terá 43 a 44 e isso mostra claramente que os municípios das 53 autarquias estão satisfeitos com a Frelimo e a Frelimo é a grande vencedora a par do próprio município que foram em massa às urnas elegerem os partidos políticos que devem governar as 53 autarquias. Em relação ao presumíveis supostos indícios de fraude, é uma música já antiga que nós já estamos habituados. Devo dizer que nessas eleições em particular, todo o processo, desde o recenseamento, a campanha eleitoral, aliás, já tinha dito semana passada que essas eleições concorriam para ser as melhores eleições de todos os tempos e com o tempo de votação, vê-se confirmar isso. Que nas três fases, que é o recenseamento, a campanha eleitoral e o próprio processo eleitoral de votação como tal, tendo em conta a afluência às urnas, sem ter o dado definitivo, porque ainda está no processo preliminar ou intermédio, são 53, 50%, 60% de participação, prova que esse processo foi bem organizado. E, obviamente, que aconteceram situações que devemos condenar com veemência em algumas autarquias, e me parece que o processo que sempre ocorreu na Zona Sul, em particular no Choco, Xaixai, desta vez transferiu-se para a Zona Centro e Norte, mas, de uma forma geral, o processo foi positivo, ordeiro, calmo, e o resultado em si reflete a vontade na maioria dos municípios das 53 autarquias. Exato. Domingos Jundara, qual é a sua opinião? Será que tivemos eleições livres, justas e transparentes desta vez? Muito obrigado. Deixa-me agradecer a Miramar, agradecer a Deus pela vida, a todos que nos acompanham lá de casa, aos colegas, saudar os meus pares moçambicanos do rumo ao Maputo, Zumba, ao Índico, e em especial a todos que foram abrangidos por esse processo nas 53 autarquias, solidarizar-me com as vítimas da forma violenta que a polícia atuou
neste processo, principalmente nos últimos minutos, estamos a falar de nossos membros que foram baleados mortalmente, estamos a falar da violência física que aconteceu tanto em Tete, que até ontem o blindado carro militar de guerra está na nossa delegação, o carro do cabeça de lista nosso de Tete, se ele estivesse dentro dela, teria sido alvejado, porque foi alvejado por tiros reais, frontal. Estamos a falar de Marromeu, em que o nosso diretor adjunto distrital de STAI foi retido pela polícia antes mesmo da contagem dos resultados. Estamos a falar de Lixinga, em que a violência policial foi maior. Não estamos a dizer que é um processo que devia ter-se de facto calmo, mas que a polícia entrou em ação e criou, de certa forma, a situação que vivemos. Ainda ontem o comunicado do Comando-Geral dava esta tendência de que a polícia podia ser um instrumento a usar para fins como estes. Felizmente, até aqui, podemos dizer que, de alguma forma, este é um processo que Moçambique teve. E nós queremos agradecer a todos, mas a todos mesmo, que depositaram o seu voto na RENAMO, todos que participaram na campanha a pé. A RENAMO não tinha meios, a RENAMO não produziu camisete nem capulana para comprar ou trocar pelo voto. É um voto sincero. Nas províncias e nos distritos que decorreu o processo, cada um usou o seu meio de casa a campanha, de campanha a casa, tanto em termos de mantimentos, tanto em termos de vestuários. Nós não tivemos. Quem tinha uma camiseta dentro da campanha, uma camiseta antiga, que cada um conservava. O que significa foi um voto original, um voto real, e é este voto que a população clama. Queremos também condenar, neste momento, por exemplo, o que aconteceu aqui na província de Gaza, onde eu esteve, falo com propriedade. Na última hora, o STAI provincial tomou decisão de colocar para cada autarquia das 6, 10 urnas vazias, que não se justificavam para que fins essas 10 urnas tinham que servir naquelas autarquias. O que significa que era o número certo das mesas da Assembleia, suas urnas, seus kits, mas colocavam 10 urnas a mais. E isso foi uma informação da última hora. Na terça-feira tivemos que trabalhar com o STAI Central para a remoção e devolução destas mesmas urnas. Infelizmente, nós não acompanhamos, não supervisionamos este processo para saber se as urnas regressaram. Do mesmo jeito, o mesmo STAI tomou a decisão de retirar nas mãos dos nossos delegados de candidatura as cópias dos cadernos que os mesmos órgãos eleitorais forneceram aos partidos. Nós, na formação dos nossos delegados de candidatura, para melhor vigiar sobre quem vem votar, gastamos dinheiro, imprimimos aquilo que nos deram, demos aos nossos delegados, que era só para dar baixa quando o nome é chamado. O STAI tomou decisão de confiscar todo esse material. Ali na última hora, até bloco de anotação, os nossos delegados de candidatura foram retirados. E no fim do dia, era difícil receberem editais. Então, para dizer que é um processo esse que aconteceu, mas queremos dizer que a democracia é irreversível e nós vamos continuar a pautar pela paz, apesar dos apelos dos membros simpatizantes e da população. No caso vertente agora, estamos a falar de Moatize, Alto Moloco, estamos a falar de Matola, cujos resultados levaram eternidade para serem divulgados. Então, aqui é um processo livre, justo e transparente.
ainda há dúvida sobre ela. Infelizmente, é o que podemos neste momento adiantar. Não foi. As pessoas votaram livremente fora, mas a justeza do processo quanto à contabilização e aquilo que são os resultados atuais não é uma justiça real. Muito obrigado. Renato, qual é a sua opinião? Tivemos eleições justas, livres e transparentes ou nem por isso? Muito boa noite. À semelhança dos meus pares do painel, eu vou saudar aos moçambicanos, vou saudar aos colegas do painel, dizer que aconteceram eleições. A minha primeira reação é de satisfação por ter acontecido este processo e foi um cumprimento integral da periodicidade da realização dos processos eleitorais. Continuamos de parabéns como moçambicanos, respeitamos este elemento que é democrático e fundamental. Quero igualmente congratular-me e saudar a todos os eleitores que afluíram em massa, mas uma saudação especial, sobretudo pelo caráter de cidadania que os eleitores vão adquirindo, vai crescendo, a consciência democrática dos nossos eleitores vai cada vez mais crescendo. Sinal disto são os resultados que até hoje aparecem de forma diversificada. Ou seja, a ideia de que os moçambicanos não têm consciência de voto, eu penso que vai desaparecendo. Começamos a sentir que os cidadãos eleitores já começam a compreender os fenômenos em função das realidades, vão tomando uma certa decisão e premiando uns, penalizando outros. Eu penso que é uma nota que vale a pena sublinhar. Sentimos nós que houve um desfazamento claro daquilo que tem sido o voto habitual em diversos lugares. Sentimos grandes alterações da tendência habitual do voto em muitos, na maior parte das 53 autarquias. Então, isto para mim, por si, é um sinal que vale a pena. É verdade que os políticos, por si, deverão fazer o seu trabalho de casa para começar a compreender este elemento esta mensagem que está a ser emitida atualmente pelo eleitorado. Com relação à transparência ou não, há muito que temos que dizer, porque às vezes havia a intenção de nós dizermos que de fato desta vez conseguimos avançar, conseguimos melhorar, mas algumas situações remeteram-nos em recuar neste pensamento, porque, como fizemos referência, a partir da própria campanha eleitoral, tivemos uma polícia que, infelizmente, apesar da sua propaganda de querer ser um elemento organizador, um impulsionador, infelizmente acabou se tornando um jogador neste processo e dos mais perigosos jogadores. Lamentamos que tenha havido mortes num processo eleitoral que se espera que seja uma festa, mas nós temos registro de mortes em processos eleitorais e de fato nós condenamos, independentemente de que força tenha sido vítima dessas. Portanto, a polícia ainda, eu penso que não sei se o recado tem que ir necessariamente para o comando geral da polícia ou simplesmente do chefe do Estado, que é comandante em chefe das forças de segurança. Eu penso que alguma coisa tem que ser feita, tem que se travar. Ainda bem que estão em mesa de negociações sobre questões militares, penso que ainda vai se falar, mas eu penso que vale a pena tocar neste assunto porque sinto que alguma coisa não está bem, enquanto se faz o apelo à paz e as pessoas não podem usufruir desta paz, mesmo nas questões que são tratadas no nosso dia a dia. Com relação aos resultados, aos órgãos eleitorais, infelizmente também começa a ficar indicações de tendências, só para sublinhar que houve problemas sérios de divulgação de resultados, onde a Frelimo não estava a ganhar, onde a Frelimo tinha alguma dúvida. Houve retenção da informação
é verdade que os partidos políticos também fazem um acompanhamento destas contagens. Infelizmente, há muita probabilidade de adulteração de resultados e houve, inclusive, dificuldade dos delegados de candidatura acederem em alguns pontos do país, em algumas autarquias, acederem aquilo que tem por lei como direito, que são os editais dos resultados. Para dizer que o processo foi calmo, sobretudo aqui na Zona Sul, mas nós estamos a falar do país todo. Tivemos incidentes que não vale a pena aqui mencionar, mas que mancham. Estou a falar de Tete, estamos a falar de Alto Moloco, estamos a falar de Guru, estamos a falar de Lixinga, quer dizer, entre outros, como que chama, Moatiz igualmente. Portanto, há focos sérios, porque este programa reflete a dimensão nacional. Vale a pena fazer menção também a estes lugares que, infelizmente, a polícia foi a péssima protagonista e sentimos esta questão de proteger onde a Frelimo esteve a perder. Muito bem. Sr. Miguel Mabote, qual é a sua apreciação em relação a este processo eleitoral de 10 de outubro? Muito bem. Primeiro eu quero louvar, ou melhor, agradecer a Deus, que é o provedor das nossas vidas. E, bom, no que concerne a esta questão dos resultados das eleições, penso que, primeiro, o processo em si, do ponto de vista daquilo que aconteceu, comparativamente a outros anos, acho que estas eleições foram pacíficas, não é? Isso em termos do número de acontecimentos negativos. Mas não querendo dizer que não tenha havido problemas, não é? Mesmo eu, às vezes, quando quero pregar alguma coisa, pego o martelo, bato no meu dedo, não é? Não é outra pessoa que me bate, quer dizer que... Mas quando somos muitos, já a probabilidade de termos problemas é maior. O que eu tenho a dizer é que, primeiro, o balanço devia ser feito internamente, dentro dos próprios concorrentes. Devem fazer esse balanço, ver quais são os erros que eles cometeram, não é? O que fizeram bem, o que não fizeram bem. É muito justo isso. Depois é que saímos para fora do quintal e encontrarmos os culpados pelos nossos insucessos. Nós, como da Coligação Esperança do Povo, tivemos uma sentada preliminar e vimos quais foram os nossos erros, onde é que não planificamos bem. Isso é muito bom também, porque se nós só procuramos os erros que vêm de fora, nunca mais vamos melhorar aqueles que são os nossos próprios erros. E indo mais além, por exemplo, eu não concordo muito como é que a polícia, sim senhora, cometeu erros, mas como é que, por exemplo, no caso de Arnamo, eu assisti com muita dor aquele episódio de Chimoio, em que os próprios membros de Arnamo espancam o seu próprio delegado. Quer dizer, o inimigo vai fazer o quê? Ou o adversário vai fazer o quê? Quer dizer que eles, será que não terão tempo de sentar e fazer o balanço para ver quem é o culpado ou quem não foi? Não é? Em plena contagem de votos, estão a espancar o seu próprio delegado. Não sei se está a ver. Aquele que é de fora há de fazer o quê? Então, nós devemos condenar os nossos próprios atos negativos, também condenarmos outros atos de outras pessoas. Agora, em relação à divulgação dos resultados, como que se chama? Essa intermitência, dizem aqui, outros sítios não estão a dizer. Também, este é outro problema, não é? Porque devia ser tudo em simultâneo. Eu sei que cada município tem as suas especificidades, sim senhor. E também a própria lei guarda o espaço
temporal de quando é que os resultados devem ser divulgados, obrigatoriamente. As instituições não são obrigadas a divulgar, então já. Mas, da mesma maneira que divulgam, outros municípios deviam também divulgar. Todos sabermos em que situação estamos. Então, isso começa a levantar especulações. Há aqueles que podem declarar vencedores, ou não, ou sendo verdade, mas é preciso haver uma instituição credível, não é? Que diz que quem ganhou aqui foi fulano. Porque quando eu apareço dizer que sou vencedor, a comemorar só depois de proclamado por entidades competentes. Exato. Isso aqui é mais justo. Mas queria também a fiscalização das próprias eleições. Eu queria dizer que os partidos Frelimo, Renamo e MDM, eles usam meios do Estado para contratarem e formarem fiscais das mesas. Esses fiscais são patrocinados pelo Estado, não é? Os outros partidos não têm. Nós não temos isso, não tivemos. Mas a Renamo, Frelimo e MDM tem pessoas, cada mesa, não é? E o Estado é que paga, é que forma essas pessoas. Agora, eu não gostaria que, tendo essa prerrogativa, não é? E depois virem-nos brindar com reclamações aqui, incertezas, não sei o quê. Então, por que fazem parte daquilo, não é? O que fazem essas pessoas? Não sei se está a perceber. Então, para mim isto é muito importante, para dizer que esses são mais privilegiados. Ok. Agora, para mim... E pelo privilégio, não, acha que não deviam reclamar isso, não é? Não, reclamam, mas acho que deviam ter alguma certeza daquilo que estão a reclamar. Agora, o que eu posso dizer em relação ao ganhador, quem ganhou estas eleições? Exato. Essa é uma pergunta também. Essa. Exato. Quem ganhou estas eleições, acho que temos partido do pressuposto da planificação. Alguém planifica quer ganhar em quantos municípios, por exemplo. A Renamo devia dizer, no seu plano, em quantos municípios gostava de ganhar essas eleições, não é? A Renamo, a Frelimo, o povo, etc. Então, vamos... E depois, vendo o número de municípios dentro do plano, sim, não é? Avaliar se perdeu ou ganhou. Okay. Então, temos que partir desse pressuposto. Vamos fazer esse processo. Acho que temos mais 20 minutos no próximo bloco para fazer esse exercício. Sim. Não é? Ok, vamos observar o nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a alguns instantes. Continuaremos então a falar sobre as eleições autárquicas de 10 de outubro. Até já. Na Eletroplan. Podemos agora fazer esse exercício. De facto, a Frelimo ganhou essas eleições, o MDM ganhou as eleições, o povo ganhou as eleições ou a Renamo ganhou as eleições. O que é que a Frelimo planificou para estas eleições? E será que está satisfeita com o número de autarquias? Julião Arnaldo falava no bloco anterior que espera-se mais ou menos uma vitória em por aí 40 ou 43 autarquias. Estão satisfeitos? Bom, antes de responder isso, a questão que coloco agora, deixe-me só recuperar algumas abordagens que foram feitas com meus colegas. E começa a ser recorrente e até cansativo quando usamos a polícia e os outros ilícitos eleitorais que efetivamente aconteceram em alguns pontos de forma isolada como a causa da perda ou da fraca adesão dos eleitores no sentido de votação dos partidos. Que não é verdade. A polícia está num processo eleitoral com um objetivo claro, fazer o acompanhamento das caravanas e dos eleitores até a última consequência. O que se deu, por exemplo, no caso do Motopuege, Manica e Chimoio, que o colega Mabote, é desse exemplo, em que membros da Renamo espancaram os seus delegados e cabeça de lista, supostamente que venderam votos a Frelimo. E a polícia foi solicitada para intervir. E chegados lá, encontraram pessoas enfurecidas, pessoas em cativeiro, e o objetivo da polícia foi resgatar as pessoas e tirá-los de lá. E como as pessoas não colaboraram, a polícia teve que usar a força. É verdade que há elementos que, em algum momento, que houve um excesso de força, mas isso não justifica, de modo algum, o resultado desastroso que a oposição teve nessas eleições. Mesmo em relação à questão da divulgação dos resultados, e eu, se calhar, tenho que
saudar a Comissão Nacional de Eleições e ao STAI, pela primeira vez, para além de ter organizado de forma profissional as eleições, introduziu um elemento novo, que é o software que permite que as pessoas pudessem aceder à mesa de voto, soubessem para onde tinha que votar, e mesmo na divulgação dos resultados, a pessoa pudesse acompanhar para os resultados que iam sendo processados em cada autarquia. Agora, dizer que nos pontos em que a Renamo venceu, havia tendência de ganhar, o resultado era alternado, me parece falacioso e próprio de quem, aquilo que se diz, quando o macaco, o chão está torto porque não sabe dançar, o chão está torto. É o que a Renamo e a oposição no geral está a fazer. Não é verdade que os resultados nos pontos em que a Renamo supostamente tem vantagem, de forma intencional, retardados, não faz sentido. Repara que, por exemplo, na Nampula e na Cala já temos resultados e a Renamo lá ganhou. Não faz Quamba, Chiura provavelmente vai ganhar e não faz sentido. E nem esses elementos que beneficiam ou fazem com que a Renamo ou a Frelimo vencem eleições. O que determina a vitória de um partido é o número total de votos. Muito bem. Agora, voltando à questão que coloca... O planificado foi cumprido. A Frelimo, como sempre, quando entra num processo, é para vencer. E como as eleições autárquicas decorrem em 53 autarquias, a planificação foi... Nós já tínhamos 49 autarquias em nossa posse sob gestão. A planificação era ganhar em 53 autarquias. Obviamente, como estava a concorrer com outros adversários, não conseguimos o nosso desejado, que era ganhar as 53 autarquias, e, infelizmente, perdemos mais 4 ou 5 autarquias, mas no campo geral, a Frelimo acaba fazendo o pleno. E fazendo analogia ao futebol, estamos a dizer que a Frelimo deu uma goleada de 8-2. E não há dúvida que a Frelimo é a grande vencedora, ainda que se reconheça que os partidos da oposição tiveram uma performance aceitável, até porque isso é bom para o processo democrático. Muito bem. Mas, no campo geral, a Frelimo deu uma goleada naquilo que nós, na gira política, chamamos de vitória retumbante e esmagadora. Só que desta vez não foi asfixiante. Ok. Muito bem. Gundani, qual é o posicionamento da Renamo? O planificado eram 53 autarquias, mas parece que nem sequer 10% das autarquias a Renamo conseguiu ganhar. O que é que falhou? Bem, este processo nos remete ao futuro. 2019 temos eleições gerais e temos eleições das assembleias municipais, aliás, presidenciais, assembleias provinciais, e temos a eleição dos governadores, se assim a lei o permitir, como já se pensa constitucionalmente. Mas o que eu levo neste momento é: se até uma autarquia como Matola, para se aceitar que perderam, ficaram eternidade, o colega tenta aqui dizer-nos coisas que até deve aquele miúdo que está em casa sentado estar ali a rir, porque sabe que isso tudo é tão mentiroso como a Frelimo é. Foi difícil entregar, já imaginamos o poder nacional como vai ser? Acho que vamos ter tivos em todos os sítios, porque só esta autarquiazinha, blindados estão a circular dias e noites e a polícia está... Quando eu estou lhe dizendo, a questão dos levantamentos internos, uma dava um exemplo muito bom, que bater no seu próprio dedo, não que queria pregar no seu dedo. O que aconteceu, isso são descontentamentos internos, são 53 autarquias, estamos a falar em 3 lugares em que os membros da Renamo foram exigir aos seus líderes alguma explicação, e nessa exigência entre colegas acabou exacerbando uma situação que aconteceu. Mas o que estávamos a falar é antes disso. Estávamos a falar o que aconteceu em Lixinga, em Marromeu, em Tete. Foi antes disso. Na véspera da eleição, temos pessoas a serem baleadas pela polícia, a serem mortos. O cara do cabeça de lista de Tete está com vidros todos cravados de barro. Mas não seria de se esperar que, de facto, esta disputa ou esta discussão fosse entre a Renamo e outros partidos, agora, dentro do próprio partido, quer dizer, este ato de pancadaria e perseguição... Meu caro, em qualquer, mesmo nas empresas normais, os trabalhadores entram em greve com seus patronatos. Depois é preciso um sindicato
que possa emainar isso. Nós estamos a dizer que os colegas, sentindo que alguma coisa, estamos a falar de 53 autarquias, estamos a falar de 3 lugares das 53 autarquias, que os colegas foram exigir alguma coisa aos irmãos e isto criou entre eles o nervosismo. Fazendo analogia ao que está a tentar explicar, imagina uma situação em que os trabalhadores entram em greve e mantêm o patrão em cativeiro. A polícia terá que, de facto, entrar em ação para resgatar o indivíduo que está em cativeiro, porque é uma detenção ilegal. Olha, o polícia... Qual é o pensamento que traz em relação a este incidente que, de facto, acabou criando uma má imagem da Renamo? Não, a Renamo não há nenhuma má imagem na Renamo. O que existe é Manica, Montepuez e Mocimboa da Praia. Não é, a Renamo é um partido do Rovuma Maputo e concorreu em 53 autarquias. Estou a te falar de 3 lugares em que os membros da Renamo foram entre eles discutindo o processo como decorreu. E alguns não satisfeitos pelas respostas que tiveram dos dirigentes do partido ao nível de base, entraram entre eles em uma pancadaria. Não é a Renamo que saiu a espancar o delegado político provincial da Renamo. É uns membros naquele lugar, porque as eleições são locais, mesmo lá, estamos a falar de Chimoio, não estamos a falar de Manica, de Sundenga, de Gondola. Não estamos a falar desses municípios, nem de Catandiga, estamos a falar da cidade de Chimoio. Estamos a falar de Montepuez, não estamos a falar de Chuuri, de Pemba, de onde? Estamos a falar não estamos a falar de Mocimboa da Praia, não estamos a falar de outros sítios. Então, o que eu quero te dizer é que, localmente, aconteceu o que aconteceu, naquele momento. Se isto satisfez as pessoas que ficaram nervosas ou não, este é um outro processo que o partido internamente, localmente, estará a trabalhar. Mas o que estávamos a falar, quando nós estamos a falar da polícia, estamos a falar antes da votação, estamos a falar durante a votação. Nós estamos a falar a polícia ser chamada para vir intervir uma situação interna da casa. Estamos a falar a polícia entrar em ação no momento de uma atividade do processo a acontecer. Então, estas são outras coisas. Agora, a questão de planificação... O que foi planificado foi cumprido rapidamente. Nós planificamos 53 autarquias. Exato. Concorremos nelas, do mesmo jeito que todos os partidos, quando concorrem à Assembleia da República, apresentam 250 deputados mais suplentes, a saber que não vão vencer 250 assentos na Assembleia da República, não é possível. Então, mas tem que apresentar isso na sua lista. E nós temos 53 autarquias, a Renamo está implantado do Rovuma ao Maputo, concorreu nas 53 autarquias, conseguiu até aqui o que está a conseguir e temos esta particularidade de fazer as coisas. Então, eu acho que, ele, como dizia o E-Povo foi uma coligação e achou que queria concorrer em 3 autarquias. Tinha certeza que nessas 3 ia ganhar, estava em condições, concorreu. Ganhou, não ganhou, mesmo que nós tivéssemos planificado 20, podíamos não ter ganho 20. Então, a planificação nossa é extensiva e será sempre extensiva ao nível nacional. Renato, como é que olha para o posicionamento do partido perante os resultados eleitorais, planificação e execução? Bom, antes, deixa-me também reagir um pouco aqui ao posicionamento do Sr. Mabote, quando fala da polícia, que não pode ser tida como a razão dos insucessos, não é? A atuação, que não tenha sido esta a razão, falou? Não. Não, ok, tudo bem, mas deixa-me exprimir o que eu percebi. Disse-me que os partidos devem fazer uma introspecção para que não atribuam a ação da polícia ou aquilo que foi insucesso. É isto que foi dito aqui. Acho que o telespectador também terá ouvido a mesma coisa. O que eu estou a dizer, não se trata de fazer uma análise como efeito direto, mas nós precisamos de ter um processo livre de problemas. Qual é a situação? O que custa termos um processo eleitoral onde os concorrentes possam desfilar tranquilamente, o processo ser conduzido naturalmente? E hoje estaríamos aqui simplesmente a discutir os números. Mas nós estamos aqui um processo em que temos que discutir pessoas, instituições, tanto eleitorais. Então, isto é que tem que passar. Nós não podemos minimizar, dizer porque aquela ação não traz ou não influencia no resultado. Mas por que existiu uma ação negativa que não está prevista na lei? Eu penso que as instituições estão para facilitar e não para dificultar. Este é o primeiro aspecto. Agora, respondendo à questão da planificação versus
o resultado alcançado. Eu penso que não foge muito daquilo que é o pensamento. O MDM concorreu na dimensão nacional, nas 53 autarquias. É verdade que nós sabíamos que era difícil ganhar em todas as autarquias, mas precisávamos de concorrer. Temos este compromisso com o eleitorado na dimensão nacional e, felizmente, fomos votados em todos esses lugares. Tivemos eleitores que depositaram seu voto em todas as autarquias. Então, era importante criar esse espaço em que o eleitor de todas as 53 pudesse depositar o voto a favor do MDM. Agora, o resultado, não ficamos satisfeitos. Gostaríamos de, no mínimo, ter mantido os municípios que estavam sob a nossa gestão. Neste momento, há um esforço de se provar que em Gurua nós tivemos um resultado ao nosso favor. É um dos municípios que houve... Esse esforço não é feito pelo partido, é feito pelos órgãos da administração eleitoral. É aí onde está o problema quando falo das instituições. É que nós temos que provar. Agora, o esforço é de provar. Por quê? O que está acontecendo? As instituições que têm por direito fazer o seu trabalho e trazer a verdade à tona para o consumo público, não estão a fazer. Estão a ser tendenciosos, vão arrastando o processo e vão fazendo manipulação de números. Muito bem. Portanto, nós como partido, para além de nos preparar para concorrer, ainda temos que nos preparar para policiamento dos resultados, para poder provar que nós tivemos bom resultado. São Miguel, o E-Povo está satisfeito? O povo perdeu. O povo, a nossa coligação perdeu. Porque o que nós contávamos era termos assentos. Nas 3 Exatamente. assembleias autárquicas. E se perdemos, Exato. temos que ser francos, né? Nós perdemos. Agora, o fato de termos perdido, não vamos atribuir culpa a terceiros. Exato. Nós é que somos culpados. Primeiro. Exato. Porque, repara, se aconteceu o jogo dos bambas, vamos lá perceber. Há um livre, há uma falta, não há nenhum jogo que aconteça sem haver uma falta sequer. Futebol não existe. Um livre, um canto, não sei o quê. Exato. São essas faltas. Fazem parte do jogo. Exato. Agora, dizer que porque são as faltas que me fizeram perder, sinceramente. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Mas quem que disse? Mas eu queria dizer assim. Ninguém disse isso. Não, porque não, podemos é também minha manifestar a análise. opinião. Não, ninguém disse a minha análise. Ainda bem. Mas não analisa o que não se disse aqui. Não, estou a falar de mim. Ninguém disse aqui. Ok. O senhor aceitou que perdeu. Perdeu. E nós não dissemos que não perdemos, Vocês ganharam, nem pronto? perdemos. Ok. Não dissemos que quem que nos fez Tá bom. perder é tal fulano. Muito bem, parabéns O por que terem estamos ganho. a dizer aqui Ok. é que a forma como a atuação da segurança nos locais XXX naquele momento, período, não foi a melhor. Não estamos a dizer que a polícia fez... mas já posso falar? Mas a pergunta não foi essa. Posso falar? O Martinho questionou a todos nós Posso falar? qual foi a planificação de cada partido. Isso Mas respondemos. mas posso falar? E a resposta não foi positiva. Posso falar? Respondemos. Que é da MDM, que é da RENAM. Respondemos curvas. Eu não Tem que sei- aceitar que vocês perderam. Eu não sei porque que se... Quem perdeu foi a Frelimo. Eu não sei porque que se irritam. A Frelimo tinha 49, já não tem mais. Isso que chama-se perder. Quem teve já não tem mais. Isso chama-se perder. Eu não sei porque que ficam... Eu não conheci. Ok. Nós tínhamos, não conseguimos manter. Tá bem, mas já- Nós tínhamos. Mas Nós não era nós estamos a discutir A o Frelimo local ou o global? Tinha um certo O tempo é número, meu, depois já vão me dar, perdeu. hein? Mas perdeu o quê? Aliás, quem pode ter conquistado alguma coisa Vou é a precisar- Renamo. vou precisar Ganhou a do meu RENAM, tempo. ganhou o quê? Vou precisar do meu Nada tempo ganha, depois. tem um certo Mas no número. global, o que ganhou a RENAM? Nós estamos a falar de questões que Não, tinha nós algo temos não que tinha. analisar A os Renamo, minutos. a Renamo, até as eleições, tinha apenas uma autarquia. Muito bem. Hoje tem mais do que uma autarquia. E a Frelimo quanto- tinha 49, já não tem mais 49. Quanto tem? Está abaixo. Quanto de, tem? Está cerca de 30 e pouco. 30 e pouco. Muito bem, vamos fazer Então, só um isto chama-se intervalo. perder. Eu acho que Porque esse O meu não tem fundo mais. de tempo... o seu fundo de tempo acabou sendo Não, usurpado não ilegalmente. pode ser usurpado. Mas Porque vamos- eu não sei porque que ficam ofendidos quando eu digo que a minha coligação perdeu. Não é isso. Não Por foi que ficam isso. ofendidos vocês? Ninguém ficou ofendido. Ok, Aliás, então, era sabe, esperar. mas ok, é assim. Tá bem, vamos fazer o intervalo. Mas Vamos voltar no próximo bloco, talvez, Ok, tá bem. para falar sobre este assunto, senão vamos criar desequilíbrios. Ok. Aqui vejo que também os ânimos subiram um pouco. Não saiam daí? Até já.
Estamos na terceira e última parte do resenha semanal. Rapidamente, Sr. Miguel Mabote, gostava que finalizasse, portanto, o seu fio de pensamento para também deixar a sua opinião em relação, portanto, ao processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração, portanto, dos efetivos armados da Renamo ao abrigo deste acordo rubricado entre o Presidente da República e a Renamo, que foi tornado público bem recentemente, portanto, através portanto, das instituições do Estado. Muito bem, obrigado. Bom, olhando para um mapa geopolítico, não é? Atual, a partir dessas eleições, a parte do discurso, o que estava planificado é o que os discursos diziam. A Frelimo dizia que ia ganhar em todas as 53 autarquias. Perdeu. A Renamo dizia que ia ganhar 80%, também perdeu. A MDM perdeu, nós também perdemos. Temos que ser claros. Então todos os partidos são perdedores nestas eleições. Exatamente, somos perdedores. Quem ganhou aqui foram os eleitores. O povo é que ganhou nessas eleições. Porque o povo, como é que ganha? Porque manifestou a sua vontade. Não sei se já perceberam. Muito obrigado. O fato de ter dito, olha, aqui quero este, aqui quero aquele, o povo ganhou. Muito bem. Sr. Miguel Mabote, qual é a sua opinião em relação a este acordo que foi tornado público recentemente, que de certa forma permite que todo o povo moçambicano e a sociedade civil, de uma forma particular, também tenha a possibilidade de monitorar os passos subsequentes que estão a ser tomados para a consolidação da paz no nosso país? Bom, o que eu penso sobre esse memorando, divulgado pelo Presidente da República, já foi bom. Isso vem a dissipar aquela nubulosidade que havia sobre, afinal, o que é que dizem esses entendimentos? Só dos dois, mas ele sempre disse, olha, desde o momento que nós vamos divulgar. Acho que é bom isso, não do ponto de vista de a sociedade civil monitorar e não sei quantos, mas é lícito que se divulgue, não é? Porque é um processo que diz respeito a este povo. Muito bem. O povo tem que saber como é que o processo está a andar, que é para poder, como que chama, ajuizar onde é que podem acontecer possíveis falhas. Exatamente. Muito bem. Sr. Ronaldo, como é que olha para esta decisão de publicar este acordo, numa altura em que, de facto, conforme disse o Sr. Miguel Mabote, havia esta pergunta, o que é que, afinal de contas, o Governo e a Renamo estão a discutir? Concordando com o Sr. Mabote, veio mostrar mais uma vez que o chefe de Estado está comprometido com a paz e que o que estava a negociar com a Renamo não havia nenhum segredo, mas dada a sensibilidade das matérias que eram tratadas, para aquela fase havia necessidade de haver sigilo e, chegada a altura, cumpriu com aquilo que foi a promessa que foi feita no dia 4, que era dar instruções claramente de que o memorando de entendimento rubricado no dia 6 de agosto entre o Governo e a Renamo fosse tornado público, de modo que a transmitir a maior transparência no processo e permitir que as pessoas possam acompanhar quais são as fases subsequentes do processo. Já sabemos que, a priori, que a Renamo, através da leitura do próprio memorando já tornado público, que a Renamo vai entregar 14 oficiais dentro do Exército, 10 na polícia e a arrumação que tem que existir dentro dos organismos destas instituições que acabei de referir, incluindo até o organograma, a relação dos processos, a partir da integração, a desmobilização, a formação dos quadros a serem reintegrados e a própria reinserção social dos membros. No final do dia, temos que agradecer essa oportunidade que o chefe de Estado fez, que é transmitir essa transparência no processo, que é um homem de paz. E, acima de tudo, também em colaboração com o coordenador político da Renamo, que tem tornado possível o entendimento que já havia se elaborado com Afonso Dhlakama e, acima de tudo, esse é o caminho e esperamos que desta vez a paz seja verdadeira e definitiva e que a reconciliação entre moçambicanos seja efetiva. Ok. Renato, qual é a sua apreciação? Bom, a minha apreciação, primeiro, o direito à informação é um direito consagrado na Constituição. É importante que se torne público. Aliás, já a sociedade moçambicana já clamava desta necessidade de termos informações sobre o que está-se a tratar, de fato, para também estarmos alinhados em função daquilo que se pretende alcançar no país. Agora, a minha preocupação é mesmo sentir que esta necessidade de pacificação no país não esteja a ser acompanhado com os atos concretos.
O exemplo concreto é mesmo aquilo que acabamos de falar há pouco tempo. Estamos num processo onde há violência armada. Okay? Eu não sei até que ponto há um paralelismo sobre aquilo que se acorda, aquilo que se faz entre as duas lideranças do governo e da RENAMO e, entretanto, aquilo que está a acontecer. Que tipo de pacificação nós pretendemos? Então, isto para mim torna, e aliás, ontem, sábado, vimos algum pronunciamento de ameaça por parte da liderança da RENAMO sobre a possibilidade de se não é novidade. Colocar em causa a continuidade das negociações. Mas isto mostra um pouco de falta de seriedade daquilo que se conversa e aquilo que é o comportamento do dia a dia, portanto, de parte a parte. Tudo bem. Kundana, para finalizar, qual é o seu posicionamento em relação a este segundo tema? Bem, eu não sempre primamos por isso. O acordo entre nós foi de que, chegado a um consenso, o chefe do Estado, na qualidade do porta-voz do país, tinha que anunciar aquilo que chegou ao acordo, mas a discussão podia estar fechada, chegado a um consenso, anuncia. Sempre foi assim, a partir do momento que começamos a nos entender. De facto, é de lamentar, porque muitas das vezes o que para mim constitui um pouco de receio é a forma como, quando as forças de defesa e segurança atuam, mesmo no passado. Eu lembro quando nós tivemos o baleamento do nosso líder, o chefe do Estado moçambicano nunca se pronuncia, nem em termos de solidariedade, nem em termos de condenação do ato praticado pelos agentes do Estado naquele momento. E isso muitas das vezes faz com que, parecendo ele cúmplice ou como tomador de decisão máximo, como comandante em chefes, a polícia baleia cidadão numa situação em que dê intervenção e ele fica normalmente, parece que não aconteceu nada. É um bom espírito talvez que tem, mas eu gostaria que ouvíssemos um dia palavra de apreço do chefe do Estado, comandante em chefe, quando os seus tropas cometem também erros. Queremos acreditar que o processo é irreversível, independentemente de várias provocações que tenham acontecido. A RENAMO está comprometido com a paz, vai fazer a paz, porque de facto quem sofre no meio de conflito não é aquele que toma a decisão de criar o conflito, mas aquele que está na sua casa, aquela pessoa que ontem fomos sentar todos a pedir o voto, é esta pessoa que nos deu o voto que vai correr atrás do prejuízo porque entre nós não nos entendemos. Várias vezes durante a campanha nós dizíamos, gostaríamos de apelar a Frelimo para pautar por não violência eleitoral, para não perseguição de pessoas, por forma, aquilo que estava a dizer, sou uma bota. Eu não trago aqui, poderei trazer se quiser na próxima semana. Por exemplo, em Chokwe, os nossos elementos jovens que integraram para serem MMVs formados pelo STAI foram ameaçados até fazerem cartas de renúncia, porque as estruturas de bairro do Partido Frelimo iam nas famílias dizer: tu, o teu filho, então você vai mudar daqui. Essas coisas faziam com que os jovens escrevessem renunciar um processo que ele estaria integrado no STAI, ganhava até algum para a sua família, mas eram ameaçados pelas pessoas. Então, o que nós queremos é que haja um acompanhamento entre aquilo que o líder fala da Frelimo e a sua estrutura de base. Esta que é a realidade que nos vai dar uma paz tranquila, do qual esperamos que, de facto, o próximo ano, Moçambique não fale mais das questões militares. Muito bem, muito obrigado então a todos pela presença e próxima semana vamos continuar com certeza a abordar a questão das eleições autárquicas, aliás, porque ainda não foram divulgados os resultados oficiais, até aqui estamos a dialogar em torno dos resultados provisórios. Ainda há muito pano para manga para, de facto, cozermos, ou melhor, fabricar este tecido, que são os resultados eleitorais. E queremos agradecer desta forma a si também que nos acompanhou. Votos com noção de uma ótima noite. Até a próxima.